Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 29. Vamos enunciado. Determine o volume do sólido dado, limitado pelos cilindros z igual x² e y igual x², e pelos planos z igual a 0 e y igual a 4. Bom, como temos aqui, nesse caso, a variável z explícita, né? Temos aqui esse cilindro e temos o plano z igual a 0. Para calcular o volume, eu vou usar a integral dupla dada. Volume igual integral dupla numa região D de uma função de x e y superior menos uma função g de x e y inferior integral de dA. Lembrando que função de x e y é um z superior, função de g de x e y é um z que eu vou chamar de z inferior. Bom, antes de definir quem é o superior e inferior, vamos verificar aí o que acontece com a região D. A região D vai ser formada pelas variáveis x e y, e aí a gente tem y igual a x², que é uma parábola, e temos y igual a 4, que é uma reta. Então, vamos representar aí a região D. Na região D, temos aí o eixo y e x. Aí, y igual a x², vamos marcar aí os pontos essenciais, tá? 1 e 2 aqui para o x, menos 1, menos 2. E aí, para o y, né? A gente vai marcar o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? A gente tem aqui o y igual a 4, por isso que eu parei aqui no 4. Então, vamos ter aqui, fazer a reta já, y igual a 4. A parábola, quando x é 0, o y dá 0. Quando x é 1, o y dá 1. Quando é menos 1, dá 1. Quando x é 2, o y dá 4. Quando é menos 2, dá 4. E aí a gente tem aqui, passando por esses pontos, a função, né? Continua aqui subindo, continua subindo. Aqui dentro está a nossa região D, aqui é o y igual a x². Ou seja, temos ali que o z depende só de x, né? E o outro é igual a 0, ou seja, que é sempre positivo, então esse valor vai ser maior que o 0. Então, a gente tem ali que o z inferior é igual a 0 e o z superior é o x². Agora, os limites, né, que a gente vai tirar aqui da região D, os limites, vão ser dados aí. Se a gente fizer do tipo 1, ou seja, em relação a y, a gente vai da parábola até a reta, 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 e assim sucessivamente até preencher toda a figura. Então, primeiramente, o limite variável de y, que vai da parábola, que é x², até a reta, que é igual a 4, e depois o limite constante, que tem que ser o de x, que começa aqui nessa interseção, que a gente viu aí, que é o menos 2, e vai até essa interseção, que a gente viu que é o mais 2. Então, de menos 2 a 2. Então, o volume fica igual. Integral dupla, o limite constante de menos 2 a 2 vem fora. O limite variável de x² até 4 vem dentro. Aí, lá dentro, a função ficou só x². O dA, o diferencial, primeiro é o diferencial de y, dy, que é esse limite de dentro, e depois o diferencial do limite de fora, dx. Aí a gente pode fazer a integração, então o volume é igual integral de menos 2 a 2. Aqui o x² é constante quando eu integro em relação a y. A integral de dy fica y, que varia de x² até 4. Depois integral em dx. Então a gente vai ter volume igual integral de menos 2 a 2. Aí x², substituindo os limites de integração, fica o superior menos o inferior. Então, fica 4 menos o x². Isso daí
integral em dx. Então, a gente vai ter volume igual integral de menos 2 a 2. Aí, aqui distribui, fica 4x ao quadrado. E ali fica menos x a quarto, né? Soma aí os expoentes do x. Integral em dx. Agora, a gente pode integrar, então vamos ter volume igual. Aqui fica 4. Integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, menos a integral de x a quarta, x a quinta, sobre 5, variando dos limites de menos 2 até 2. Então, vamos ter volume igual a 4 terços, aí vamos ter 2 ao cubo, aí menos 2 à quinta sobre 5, menos o limite inferior. Então, fica menos 4 terços, aí aqui fica o menos 2 ao cubo, e aqui onde era menos fica mais o menos 2 à quinta dividido por 5. Então, vamos ter volume igual. Aqui 2 ao cubo é 8, vezes 4, 32. Então, 32 sobre 3. Aqui, 2 à quinta, 32. A gente tem que fica menos 32 sobre 5. Aqui, menos 2 ao cubo dá menos 8. Vezes o menos 4 fica mais 32 aí sobre 3. Aí aqui a gente tem menos 2 à quinta, dá menos 32, com mais de fora fica menos 32 sobre 5. Então, o volume é igual. Aqui a gente juntando os termos que tem o mesmo denominador, né? Mantém o denominador, soma em cima, então fica 64 terços. Aqui é o mesmo denominador, a gente junta os termos em cima, fica menos 64 quintos. Aí o MMC entre os dois termos, aí fica 15. Aqui a gente pode pôr o 64 em evidência. Dividido por 3 dá 5. Então, fica 5 ali. Dividido por 5 dá 3. Vezes o menos ali, menos 3. Aí aqui 5 menos 3 fica 2. 64 vezes 2, 128. Dividido por 15 unidades de volume. Esse é o volume aí que pede-se para calcular do sólido. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!